estamos em dívidas com os nossos semelhantes e conosco mesmo. É o fogo do remorso, muitas vezes, é o fogo do arrependimento também, mas, sobretudo, o fogo do remorso, porque esse corrói com mais intensidade. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? E nós vamos entrar aqui na leitura propriamente dita. Shakura, eu acho que... Boa tarde, pessoal. Eu não botei o livro aqui, não, Shakura. Eu coloco aqui? Boa tarde. Coloca para mim, por favor, que eu acho que eu tirei. Na hora que eu fui virar a página aqui, eu tirei. Tá dando para ver aí? Tá. Vou aumentar um pouquinho, hein? Tá, mas tá bem aqui. Tá bom aí? Tá bom. Você quer ler, Chacu? Você pode escolher alguém aí para ler. Ah, tudo bem. Alguém quer ler? Todo mundo quer. Todo mundo quer? Então, vou pedir a Cleonice para ler. Ok. Eunice ainda está no trabalho. Ah, tá. Então, Yolanda, você lê para nós? Ou senão a Sônia. Sônia, você quer ler? Sônia, você lê? Eu estou com os olhos muito embaçados hoje. Eu acho que a Sônia não está aí, não, hein? Ah, então Eu posso ler, se Não vocês tem quiserem. problema, não, o tio Egeu, eu leio. Não, porque você tá no seu serviço aí, né? Não, mas agora já dá para eu ficar tranquila. Dá? Aham. Estou conseguindo Tudo bem. sair Então, capítulo 4, o inferno. Intuição das penas futuras. O inferno cristão, copiado do inferno pagão. Os limbos, quadro do inferno cristão. Intuição das penas futuras. Item 1. Em todos os tempos, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que se tivesse feito neste mundo. Mas a ideia que ele fez a respeito estava em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções mais ou menos justas que possuía do bem e do mal. As penas e as recompensas são reflexos dos instintos que nele predominavam. Foi assim que os povos guerreiros colocaram as suas supremas felicidades nas honrarias tributadas à bravura. Os povos caçadores da abundância da caça, os povos sensuais nos prazeres da voluptuosidade, Enquanto dominado pela matéria, o homem só pode compreender imperfeitamente a espiritualidade. Foi por isso que ele fez das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Imaginou que se deve beber e comer no outro mundo, mas de maneira melhor do que na terra e servindo-se de coisas melhores. Mais tarde, vamos encontrar as crenças sobre o futuro, uma mistura de espiritualidade e materialidade. É assim que, ao lado da bem-aventurança contemplativa, ele coloca um inferno de torturas físicas. O subtítulo aí é Intuição das Penas Futuras, né? Sim. Isso a gente sempre acreditou, né? Porque é o que foi sempre pregado nas igrejas, né?
desde criança a gente já crescia pensando nesse tipo de coisa, né? O bem e o mal que ia predominar, né? Se você fosse bom, você iria para o céu. Se você fosse mal, você iria para o inferno, né? Isso aí. Quer dizer que o que diz aqui é o seguinte também, né? Em todos os tempos, né, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que se tivesse feito neste mundo. Isso sempre foi intuitivo no ser humano, né? Mas será que se a gente não tivesse nascido dentro de igrejas que colocaram essas coisas nas nossas mentes, será que a gente teria essa intuição? Eu É sei só que nos basearmos no exemplo aqui. Os indígenas, por exemplo, o indígena, como a gente fala, né, de origem, né? Aquele que está lá segregado lá no seio de uma selva, que não tem contato com a civilização, ele por si só já alimenta essa crença, né? do bem e do mal, né? Bem ou mal. E acredita de existir também um ser diferente, um ser superior. Tanto Uma é que eles divindade, fazem né? os cultos, né? Sim. Fazem os cultos, fazem os rituais, em função de quê, né? Alguma coisa, há algum objetivo nisso, né? E não tinha como ser diferente disso, né? Essa intuição, porque a lei de Deus está escrita onde? Nossa consciência, Na né? nossa consciência. Isso está impregnado em nós já, né? Exatamente. Isso nos dá essa intuição de que tem algo a mais, né, do que o material, do que nós sentimos, do físico da matéria, né? Então, isso em qualquer lugar, em qualquer tempo, haverá essa intuição. Principalmente, falando-se em indígenas, principalmente aqueles que estão nas lideranças, né? Porque já não são mais espíritos primitivos, estão ali apenas cumprindo uma missão e possivelmente passam ideias para os demais, né? De divindade, da existência de mundos, de algo além da vida material, né? Os pajés, né, Chico? Como foi o caso do próprio Emmanuel. Não foi o Emmanuel que encarnou como indígena, se eu não estou enganado? Acho que o Emmanuel não, Chico. Hã? Acho que não foi ele, não. O Emmanuel não. Não foi o Emmanuel, não. Não. Egeu, E essa não seria as nossas próprias recordações espirituais, pois somos reencarnações? sim, Essa pode ser. intuição que nós temos não vem de nosso desenvolvimento, de nossas reencarnações, de nossa convivência no mundo espiritual? Sim, pode ser também, tá, Deusete? Mas eu estava me referindo aqui, quando Kardec faz a colocação lá no início, em todos os tempos, né? Que isso já, desde que o ser existe, né? Como homem, né? Ser, como a gente fala, né? O ser humano, né? Ele já Sim. traz isso dentro de si. E quanto a nós temos que entender que nós já estamos, não só aqui na Terra, nós já estamos vindos de outros mundos também, né? Já passamos por outros mundos. E é possível que a gente traga esses registros, né? E nós já trazemos esses registros em nós. Isso, então, reencarnando em outros órgãos. Sim, Não? pode ser também. Desculpa. Pode falar. Com essa compreensão, com esse entendimento do bem e do mal, tudo que não advém do bem é o mal. E toda a direção que nos eram dadas daquilo que é bom, daquilo que é prazeroso na prática da bondade,
vem o seu contrário absoluto. No final do texto, Kardec coloca: é assim que, ao lado da bem-aventurança contemplativa, que é o que nós já falamos, da ideia de céu, né? Dessa bem-aventurança contemplativa, ele coloca um inferno de torturas físicas. Ou seja, o oposto de tudo aquilo que seria uma concessão do bem, né? O que nós poderíamos alcançar naquele local de bem-aventurança pela prática do bem. A mesma proporção, se você não fizer isso, tem o mal. Então, já viemos com essa compreensão. Tudo aquilo que não é o paraíso é inferno, né? Jogando com a palavra. Exatamente. Até porque também, né, o Fernando, acrescentando, né, que a existência, o mal não existe, né? O que seria o mal? O mal é a ausência do bem. Ele, por si só, um dia ele vai ser exterminado da própria criatura. Cada um de nós, aquele mal que nós trazemos em nós, ou mais cedo ou mais tarde, a gente vai se desvencilhar disso por completo. Assim que adquirimos a nossa elevação, esse mal ele vai deixar de existir. E não só para nós, mas para todos, né? Isso aí é como a Yolanda estava falando, né? O que vai prevalecer é aquilo que nós trazemos lá no nosso momento em que Deus... Como ele diz, né? Como ele diz, desenvolvimento do seu senso moral com as noções mais ou menos justas que possuía do bem e do mal. É nesse contexto que eu falo deste mal ou do local oposto ao que seria alcançado com o bem. Entende? Isso aí. Quer falar isso? Alguém mais? Gabriel? O Gabriel está muito calado, né? Por enquanto não, tio. Eu só estou aqui. Não, né? Então, tá bom. Olha, só ouvindo. Só queria lembrar, né, mais uma vez, né, a gente sempre, volta e meia, volta e meia a gente fala nisso, né? Às vezes a gente se torna até meio repetitivo nas nossas argumentações, mas ela se faz necessária, a repetição se faz necessária, porque é através dela que a gente vai sedimentando em nós os conhecimentos. E a gente sempre lembra, né, que essa questão das leis de Deus estarem em nós, elas já estarem abrigadas em nós, aquilo que a gente estava comentando, né? Ou mais cedo ou mais tarde, a gente vai fazendo com que essas leis elas tomem corpo em nós e a gente passa a vivenciá-las melhor e com mais intensidade, né? E mais ostensivamente, seria essa a colocação. Com mais frequência, com mais força em nossos atos, né? Que o momento que nós estamos vivendo agora, dentro da doutrina espírita, esses entendimentos eles vão sendo cada vez mais exercitados, porque a própria doutrina espírita, eu vou usar uma palavra aqui, mas não é que ela force, nós não somos obrigados, né? Mas ela nos força a raciocinar nesse sentido. Eu acho que a Helena, né, que quer falar? Sim, eu levantei a mão aqui, porque eu estava falando, vocês estavam falando, e falaram sobre a questão da intuição, e aí eu lembrei de um livro que eu li sobre a vida de Santos Dumont, e quando ele desencarnou, por conta do suicídio dele, né? Então, ele deu muito trabalho lá em cima e tudo mais. E aí, quando o mentor dele se apresentou a ele, né? Que era um inimigo dele do passado, de várias outras vidas, então ele disse assim para ele, quando você ouvia, era eu te dando as intuições para você não fazer, para isso, para aquilo, mas você insistia e ainda assim você fazia.
Então, todas as vezes que você ouvia aquela voz interior, era eu te falando. Então, eu estava lembrando, vocês falando, eu lembrando que, na verdade, essas intuições são os nossos mentores, às vezes soprando nos nossos ouvidos, né? E aí eu quis estar falando com vocês, porque foi muito nítido, assim, quando vocês estavam falando, também essa voz também falou para mim, fala isso, que você já ouviu sobre isso, sobre a questão de que os mentores falam através de intuições, você, tive essa intuição, assim, então, que eu achei muito bacana nesse livro, muito bom, por sinal. Eu li esse livro também, Helena. Ícaro Redimido, né? O Ícaro Redimido. Muito bom livro, muito bom mesmo. Me abriu assim muito a minha mente, até a questão que eu tinha ficava muito nervosa com esse suicídio. E aí que no livro a gente vê que realmente eles são resgatados, não ficam sozinhos, tem sempre realmente ainda mais forte, que Maria é a que realmente toma conta dessas almas, né? Então eu fiquei mais confortada na época. Vamos à frente, né? Posso fazer um Vamos comentário, em frente, Chico? né? Posso fazer um comentáriozinho? Pode, fique Aqui tranquilo. diz que em todos os tempos o homem acreditou por intuição. Com a fé raciocinada, a gente acredita pela razão, né? Uhum. A intuição se mantém, mas com a fé raciocinada a gente acredita com a razão, né? Sim, mas veja bem, o próprio Kardec ele utilizou da intuição. O próprio Kardec ele utilizou da intuição. Não, eu não digo que não existe intuição, é óbvio, até tanto que a Helena deu um exemplo claro aí. Mas eu estou só acrescendo que Da a intuição razão... e da inspiração, né? Sim. E aí eu vou acrescentar a terceira, talvez, né? Não sei se me permitem. Da razão, né? Que a gente está estudando, a gente tem a fé raciocinada, então a gente, por razão, né? Racionalmente, a gente acredita que a vida futura deve ser feliz ou infeliz segundo o bem ou o mal que tivesse feito nesse mundo. Por oportuno, deixa eu ver se eu tenho até algo sobre isso aqui que eu deixei até anotado, que foi exatamente uma questão levantada no outro grupo sobre essa parte da intuição. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Está lá no segundo parágrafo da página 12, sobre a mediunidade em si, porque quando se colocou, a colocação foi o seguinte, que a questão era que quando Kardec, o método que ele utilizou para a codificação da doutrina, né, o método que ele havia utilizado, se ele havia utilizado da intuição também. E ficou lá um debate, não foi no nosso grupo aqui, não, foi num outro grupo aí. Nem nesse aqui, nem nenhum grupo que a gente está frequentando aqui, não. Foi num outro grupo fora até da nossa casa aqui. Não que eu esteja participando desse grupo, mas me trouxeram a informação para que eu pudesse opinar em alguma coisa. E aí a questão levantada foi a seguinte, que no método que ele utilizou, se ele não podia ter usado a intuição. Aí a gente conseguiu mostrar, né? Lá nessa parte do capítulo 3 do livro, principalmente esse livro do Herculano Pires, sobre mediunidade, ele traz bem destacado isso, que o Herculano ele foi um dos grandes pesquisadores, ele foi um dos maiores pesquisadores sobre a doutrina espírita, e ele foi assim muito fiel a Kardec nos ensinamentos da doutrina. Ele era muito ligado ao Chico Xavier também. Ele diz aqui o seguinte, eu só vou ler um pedacinho aqui. Mas o próprio Kardec não era médium. Todo mundo sabe que ele não era médium ostensivo, porque médium nós todos somos, né? A Helena ainda continua com a mão levantada. Depois você quer falar, Helena? Você gostaria de falar depois? Desculpa. Não, porque não abaixei aqui. Vou abaixar. Tudo bem.
porque a sua missão era científica e não mediúnica. Cabia-lhe estudar e pesquisar a mediunidade para desdobrar a incipiente cultura terrena, revelando aos cientistas a face oculta da natureza, a realidade desconhecida do outro mundo que eles não percebiam e, quando percebiam, não aceitavam. Aí ele fala sobre as meninas Budan, né, que foi o início da doutrina, né? Aí, mais lá na frente, para não ler muito, as meninas Budan. 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 Não é Bu, não, é Bu. O-U, em francês é U. Budan. Hã? Budan. O é O. O. Aí ele fala sobre as meninas e tá. Se não estava, aí completa ele, se não estava investido de mediunato, quer dizer, que é o exercício da mediunidade, dispunha da intuição em alto grau. Até porque o que seria a intuição? A intuição é o armazenamento dos registros que nós adquirimos durante as nossas reencarnações e que ficam nesses arquivos. Muitas vezes fala, né? São os arquivos mnemônicos, né? Os arquivos que ficam no nosso espírito, que, quando insuflados pela inspiração, que é um trabalho de fora para dentro, estimula... A inspiração são dos espíritos, é de fora para dentro. Quando insuflado até pelos espíritos, acionam a nossa intuição e nós vamos nesses arquivos, somos estimulados para buscar naqueles arquivos as informações necessárias para aquilo que a gente está se propondo a fazer. Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa assim, puxa, tive uma ideia. Às vezes não foi espiritual, mas foi um espírito, pode ser que a distância até ele tenha feito com que você lembrasse daquilo, provocou em você uma lembrança, e você foi lá nos arquivos e buscou aquilo de dentro. Esse é que são as duas distinções entre a inspiração e a intuição. Ok? Deixa eu falar uma coisa. Vai. Deixa eu fazer uma colocação. Nesse segundo parágrafo, diz assim: foi assim que os povos guerreiros colocaram suas supremas felicidades nas honrarias tributadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nos prazeres da volúpia. Enquanto dominado pela matéria, o homem só pode compreender imperfeitamente a espiritualidade. Isso quer dizer, enquanto o povo for ligado às coisas mundanas da vida, seus prazeres, os seus excessos, eles não vão ver nada pela espiritualidade. E, na época, para o povo entender isso, havia essas penas, né, de céu e inferno, né, para poder segurar, acredito que seja isso, certo? Está certo o meu raciocínio? Existia muito isso na antiguidade, né? Você faz a sua pergunta de que forma, Sônia? Deixa eu ver se eu me faço entender. Que antigamente, para o povo obedecer, evitar os excessos, ainda precisava, tipo na lei de Moisés, que se você fizer isso, vai ser castigado por Deus. Né? Você vai para o inferno. Então, antigamente, usava muito isso, né? O mal que você fazia, você era punido. Os excessos que você fazia, você seria punido por Deus, não é isso? Sim, a figura do demônio. Inventaram o demônio, o céu, o inferno, para a pessoa poder ter um freio, né? Assim dizer. Isso aí, tá certo. Era isso mesmo. E desde pequeno que a gente aprendia isso, né? Se você fizer uma coisa errada, o diabo vai te carregar. Isso, eu tinha medo, vai puxar sua perna de noite. Pois é, se você ouviu isso durante muito tempo, isso ficou em você. Aí você criou dentro de você esses sistemas.
E depois, para abandonar isso, ficou bem complicado. Agora veio a doutrina espírita e desmistificou tudo isso. Isso não existe. Não existe a figura do demônio, isso é uma figura mitológica. Não existe a figura do inferno no sentido que se coloca, porque também é uma coisa mitológica, não tem nada a ver com o que é a realidade, né? Porque a realidade é outra. O inferno, é como diz André Luiz, né? Cada um de nós traz no nosso íntimo, nos nossos arquivos, a existência do céu e do inferno, né? Se nós vamos fazer do céu ou do inferno, somos nós mesmos. Se nós quisermos viver no inferno, nós vamos ter hábitos infelizes, Transgredir as leis. vamos transgredir as leis de Deus, nós vamos optar pelas coisas. Só em falar em transgredir as leis de Deus, isso tudo já tem tudo, está tudo embutido aí, né? Desde que você transgrida as leis de Deus, você está cometendo vários atos aí, poderia estar cometendo vários atos que estão fora da lei. Nós somos marginais, nós seríamos marginais. O que é ser marginal? É estar à margem da lei. Então, se nós estamos... E a gente às vezes fala assim, o marginal roubou aquilo lá. Bom, por que ele é marginal? É porque está à margem da lei. E quantas vezes nós também não somos marginais? Porque nós, muitas vezes, agimos à margem da lei. Nós estamos agindo fora da lei. Então, é esse pensamento que nós temos que ter, de seguir o lado mais correto, né? Claro que nós vamos tropeçar muito ainda, porque a vida é isso mesmo. Nós somos de erros e acertos, né? A toda hora, a todo instante. Você levanta, você acorda, faz sua prece, pede a Deus para que tudo ocorra bem. De repente, você toma um escorregão, lá fez um pensamento ruim, porque tomou um escorregão, logo saiu da cama. Você já gerou aí uma atmosfera ruim. A gente pensa que não é, mas é verdade isso. Você já cria uma atmosfera ruim. Aquela atmosfera, você já está impregnando o ambiente com as suas vibrações. Do mesmo jeito que nós impregnamos o ambiente com as nossas boas vibrações, nós também, através do pensamento, das nossas atitudes, dos nossos atos, nós impregnamos aquele ambiente. Nós deixamos o ambiente sobrecarregado com aquelas vibrações. E essas vibrações vão se propagando. Se você realmente não faz um outro bom pensamento, do arrependimento, mudar de atitude, por isso que vem aí a propalada, né? Reforma íntima. O que é a reforma íntima? É toda hora você passar em revista os seus pensamentos, as suas atitudes, os atos. E antigamente ele tinha lá, pequei por pensamento, palavras e obras. Era assim que estava lá antigamente. A Igreja Católica alimentava muito isso, né? Pequei por pensamento, palavras e obras. Continuamos ainda na mesma coisa, que a gente peca muitas vezes, peca no sentido de errar, né? E a toda hora, a todo instante, nós estamos sendo chamados, porque ao nosso lado existem os espíritos bons, mas nós ainda não nos afastamos dos nossos obsessores. E é até necessário que eles estejam ao nosso lado, muitas vezes, para poder fustigar a cada um de nós. São os nossos professores, exatamente, são os nossos professores que estão nos ensinando. Egeu, eu vou te dar um futucão aqui para você exercitar a sua paciência. Aí o Egeu, às vezes, não tem muita paciência, né? Quer dizer, ele faz alguma coisa errada. Aí vem a Égida. Não, o que houve, meu filho? O que você está fazendo? Não é bem assim, não, mas é quase assim, né? Aí leva lá um copinho de água para mim e tal. Já está bom, já estou melhor, já passou. Mas assim é a vida, né? A gente às vezes está brincando aqui, falando uma forma assim bem jocosa, né? Pode falar, Gabriel. Aqui em casa eu levo beliscão, não levo copinho de água, não. É? Poxa, então está mais sério aí o negócio. O negócio aí tá bom, hein? Mas a gente está bem, o que o senhor está falando, Titio, está bem aí onde está grifado, né? Enquanto dominado pela matéria, o homem
só pode compreender imperfeitamente a espiritualidade. É isso mesmo. E foi isso É que exatamente eu isso. Eu acho estava vendo isso aqui. O Japur destacou bem aqui. Exatamente. Egeu, Nós somos imperfeitos. E aí? eu fiquei com uma dúvida aqui, mas não é, agora não acho que não é propício, não. Vou ter que levantar essa dúvida lá no estudo de mediunidade. Não, pode levantar, Yolanda. Não tem problema, não. Nós estamos estudando. Não, é sobre a intuição, né? Ah, tá. É sobre a intuição. Pode falar, pode falar. É. Eu estou acompanhando o estudo do Jacobson Trovão, do Livro dos Médiuns, né? Estou sempre uma aula atrasada, mas estou acompanhando, porque eu não acompanho na terça. Jacobs é aquele que escreveu aquele livro Psicografia, né? Ele é presidente da Federação Espírita Brasileira, não é isso, Chapo? Né? Ele é diretor da. Ele é diretor, não é presidente, né? não, ele é diretor da. Ele é diretor, né? De mediunidade. Então, Departamento de mediunidade. num dos estudos lá, ele classifica a intuição como mediunidade, como uma das, dentro desse leque de mediunidade. Exatamente. Está no livro dos médiuns. Livro dos médiuns. Exatamente. Lá na questão 214 dos médiuns, quando ele falou isso, eu fui buscar, né? Tem lá, né, que ele tem na questão 214, falando da aplicação da escrita mecânica, né? Que raríssimos é o mecanismo puro, né? Ele se acha frequentemente associado a mais ou menos à intuição. Exatamente. Então, a intuição é uma mediunidade, né? É a mediunidade intuitiva, né? E ela pode ser desenvolvida. Ele bate nessa tecla, ele falou com muita... Pode ser desenvolvida, sim, né? Então... À medida que você vai melhorando o seu pensamento... Sim, você vai desenvolvendo, né? Isso, você vai desenvolvendo sua intuição. Agora surgiu uma dúvida. Intuição e inspiração é a mesma coisa? Não. Acho que não. A inspiração você recebe de fora para dentro. Tia Egeu há pouco falou, intuição é sua. São os seus arquivos de passado, né? A inspiração é a espiritualidade que te inspira, que te auxilia a ir buscar nesses arquivos ou te traz algumas sugestões para que você faça ou ande naquele, né? Naquela estrada. Mas então a intuição é o quê? Como é que é? É sua. Intuição é sua. Inspiração, a espiritualidade que te inspira. Então, se a intuição é minha, a intuição é anímica. E a inspiração é mediúnica. Ela pode ser mediúnica, Francisco, se você Sim, realmente... com certeza. Olha só, existe aí uma linha muito tênue, Francisco, de um e de outro, para você poder definir animismo e isso e aquilo, né? Por quê? Porque a intuição, muitas vezes, você não consegue buscar esses arquivos seu de passado sozinho. Então, você precisa que o espírito, né, que o coração te leve a você a fazer isso. Você passa a ser médium de você então, mesmo. Você recebe esse auxílio, e quando você recebe esse auxílio, é uma mediunidade, né, é um espírito, né, para poder te ajudar a você ir lá no seu arquivo de passado, naquele lugarzinho que estava gravado, para você tirar. Então, é difícil você saber se isso é só seu ou é um conjunto com a espiritualidade. Como eu acredito que, como lá na 459, né, do Livro dos Espíritos, você não faz nada sozinho, a espiritualidade está sempre te dirigindo, né? Pois de
Como é que eles falam? Os de ordinários. Ordinários são eles que vos dirigem. Pois é. Como eles falam isso, então a gente nunca está sozinho, né? Eu prefiro a intuição também como mediunidade. É medianímica. Medianímica. Yolanda, só para a gente poder ter uma noção em relação a essa questão dos tipos de mediunidade, né? Uhum. Existem catalogados, mais ou menos, eu vou dizer que tem alguns que tem 40 tipos de mediunidade. O Zappa Paladino, por exemplo, que era aquela médium italiana que foi muito estudada, como a Madame de Perrance também, que ela foi muito estudada, né? E aquela outra também, a Kate King, né? Kate King era médium, Florence Cook era médium, a Kate King eu acho que era de espírito, né? Nem lembro mais, era uma ou outra. Também foi muito estudada. A Eusápia Paladino, ela tinha 43 tipos de mediunidade. Nossa Senhora! Era mediunidade até no fio do cabelo. Para pôr qualquer um. Deve contar as do Chico também. As do Chico, eu não sei, deve contar também. Mas, no total, que a gente sabe aí, pelo que eu já contei, né? Existem mais ou menos 80 tipos de mediunidade. A gente vê que, quando Kardec fala que nós todos somos médiuns, de uma forma ou de outra, nós somos médiuns. Não é aquele médium ostensivo, mas pode ser médium de um outro tipo. Existe a mediunidade onírica, que só de noite você durante o sono. Você pode ter percepções, é um tipo de mediunidade, a intuitiva, a por inspiração. São vários tipos de mediunidade. Só para a gente, não estamos no estudo sobre mediunidade, não, mas é bom que a gente fale. Aliás, por falar nisso, vai ter um estudo sobre mediunidade, não vai? Mais especificamente? Prática, lá na Casa né? Espírita. Lá, olhem depois lá na Casa Espírita, no WhatsApp da Casa Espírita, que tem novidade. Prática. Meus caros, vamos caminhar mais um pedacinho? Combina? Só tem esse aqui, dá para fazer, né? Quem é que estava lendo mesmo? Já nem lembro mais. Cleonice. Cleonice estava lendo, Cleonice. Vamos lá, então. Item 2. Não podendo conceber senão o que via, o homem primitivo decalcou naturalmente o seu futuro da vida presente. Para compreender coisas diferentes das que tinha sob os olhos, faltava-lhe o desenvolvimento intelectual que só devia realizar-se com o tempo. Da mesma maneira, o quadro que compôs os castigos da vida futura é o reflexo das maldades humanas, mas em maior proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontrou na Terra. É assim que as regiões de clima quente imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde lhe permitiria compreender o mundo espiritual, ele só podia conceber penalidades materiais. Eis porque, com algumas pequenas diferenças formais, o inferno é semelhante em todas as religiões. Entendeu? Agora, não sei qual dos dois seria pior, o de gelo ou o de fogo, né? Essa de gelo eu ainda não tinha ouvido falar, não. Mas é porque a gente mora aqui. A gente mora onde é quente, né? Yolanda. Vê lá nos Estados Unidos, né, agora, né? Lá. Não podendo nem tomar vacina. Ó, o inferno de gelo tá lá. Mas será que lá o inferno é visto como gelado? Gente, mas o gelo queima. Queima Eu sei, o gelo queima mesmo.
Então, É verdade. Nossa, Égida, agora você pegou bem fundo mesmo e não deixou de o escapar gelo nada. e queima profundamente. Queima mesmo. E sem você perceber. Aham. Eu acho que eu até prefiro o inferno do fogo. O que queima é a passagem do calor repentina pela pele. Então, tanto faz uma temperatura muito alta ou uma temperatura muito baixa, vai haver uma passagem repentina de calor pela pele. E aí é que queima a pele. Jacu, você destacou aí, você queria falar? Ah, pois não, porque tinha alguém querendo falar. Não, eu só destaquei porque para o pessoal refletir. Né? Nesse momento lá no Amazonas, muita água, as cidades totalmente submersas, né? O inferno lá está sendo água nesse momento. É isso aí. Sim, não deixa de ser, né? O inferno está lá. Não tem água limpa para nada. O esgoto virou... Não tem casa, não tem rua, não tem nada. Estão prestes a perder a água, ir para onde trata, faz o saneamento da água, né? Aí pronto, não tem rio mais lá delimitado, virou tudo um rio. É um inferno de água. É isso aí. Nossa, e pensar na água como um inferno é triste, né? Não é, né? E olha que o pessoal lá está acostumado com a água, né? Mas... Outro que vai começar, eu acho que não devia começar. Não. Ah, tá, já viu? Alguém gostaria de falar sobre esse segundo item aí, mais alguma coisa? Fora o gelo e o fogo? Egeu, Ei. eu sempre tenho nos pensamentos, sempre penso que o inferno e o céu, posso até estar repetindo, está dentro da gente mesmo, dentro da nossa mente, dentro entende? Nossa casa mental. Ele vive dentro de nós. Você vê que tem vezes que nós estamos bem, tem vezes que nós estamos ruins, conforme o que pensamos, é tudo está ligado em tudo, a comida, a bebida, tudo está ligado ao céu e inferno. Eu penso assim. Pois é, a nossa conduta que vai definir isso, entendeu? Aonde nós estamos? Vamos estar. Pois é, a nossa conduta que vai definir o céu e o inferno que nós estamos alimentando em nós. Isso já foi posto por André Luiz, né? Nos alertando, né? Ele sempre fala, né? Ele sempre fala sobre isso. Né? Volta e meia nos livros dele, a gente encontra, né, algumas colocações nesse sentido do céu e do inferno. Né? Eu não sei se foi no Obreiro que a menina ficava, aí, sei quem falou, que eu não sou de guardar nome, falou, olha o que você está pensando, né? Presta atenção, que as feridas dela voltavam todas, as dores, tudo voltava conforme o que ela pensava, né? Eu não sei qual livro, não, porque eu também não guardo os livros, os nomes, assim. Eu não cheguei ainda na capacidade de chacunha, não, de guardar direitinho o nome dos livros. Ah, quem sou eu? Essas figuras, elas outrora foram muito repressoras, né? Deixavam o indivíduo meio... Alguns até quase que enlouqueciam por essa razão, né? Saber que tinha um inferno esperando por ele. Ou, por outro lado, como a gente muitas vezes vê nas próprias reuniões mediúnicas, né, os espíritos se comunicando, né, que ainda acreditam nessa questão do céu. E quando chegam no mundo espiritual, que não encontram aquilo que receberam por orientação, eles acabam por ter problemas sérios no mundo espiritual. Enquanto estão na erraticidade, precisam ser socorridos porque eles ficam se alimentando daquilo, à procura do céu, à procura, por exemplo, de uma outra situação, né?
é prometido a eles que Jesus, como é que é? Jesus voltaria, né? Eles ficariam dormindo, aguardando a vinda de Jesus. Eles só acordariam quando Jesus viesse. Aí o que acontece? Isso é um transtorno para o espírito quando ele parte nessas condições, porque eles têm que ser despertados de uma forma através de um magnetismo e muitas vezes são trazidos para as reuniões mediúnicas sonolentos, com dificuldade em acordar, porque se alimentam disso. E, em alguns casos, quando a gente vai fazer esses atendimentos, nós vamos fazer esses atendimentos, tem que se usar de alguma habilidade para poder despertá-los. E dizer que, na verdade, o que ele estava pensando, o que ele recebeu de orientação, foi por engano de alguém que o colocou. Tem que ter todo um jeito para poder falar. Não se pode, com meia dúzia de palavras, a gente querer provocar nele uma reversão do pensamento, né? E a gente tem que ter assim cuidado e em determinados casos se convida alguém da confiança dele, se for, por exemplo, católico, se for evangélico, ou testemunha de Jeová, ou qualquer uma outra religião ainda que não tenha esse entendimento, chama-se alguém da convivência dele, quando estando aqui encarnado, que ele possa confiar, e esse alguém, espírito, né, se apresenta naquela condição para poder ajudar no processo de despertamento. E muitas vezes ficam lá, séculos, esperando Jesus chegar. É bem complexo, né? O Chico quer falar aí? Fala, Chico. Eu peço perdão a vocês, que às vezes eu não vejo aqui quem está querendo falar. Eu estava conversando com a minha mãe aqui, desculpa. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, todo mundo boa tarde. Isso aí não tinha nada. Então, fui ver aqui no bate-papo, que se tinha alguma coisa para a gente poder. Mas é isso aí, meus irmãos. O estudo... Ei? Se puder fazer a cantoria hoje, cantar aquela a melhor oração é o amor. Esperar a Reza que ela dê um pulinho aqui para poder fazer um atendimento e já volta. Enquanto isso, a gente vai conversando alguma coisa aqui também. Eu tinha uma outra lição que encaixaria no item 2, mas vamos deixar para amanhã. Essa lição a gente deixa para amanhã. Às vezes tem alguém aí, alguém que queira cantar. Sônia, Helena, Fernando. Não, Fernando? Canta bem, viu? Yolanda, eu sei que ele tem voz bonita. Cléo. Ele canta pra caramba. André ajuda. Faz o coro com ele. Essa dupla, faz uma dupla, né? Vai lá, Fernando. Vai desvendando, vai desvendando. Se eu conseguir fazer isso, eu farei com muita emoção. Pode ter certeza disso. Mas um dia, quem sabe. Só para os íntimos, não é, Fernando? Eu também, Egeu. O dia que eu conseguir fazer isso para mim e por vocês, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu adoro cantar, adoro, sou muito alegre, mas infelizmente, essa minha vozinha aqui, filho. Eu vou entrar no curso de oratória e de música. Agora você veja bem, né? Tudo é um aprendizado, né? Quando eu fui para o internato, depois que eu saí, né, que a gente passa lá uns momentos meio difíceis, né, que não é tão fácil assim, não, né? Ainda mais regime europeu, né? Aquele regime bastante sério, duro, né? Disciplinar,
Era um regime realmente... Eu não tenho nada a dizer ao contrário, não. Até digo que foi muito bom para mim, que me disciplinou em muitas coisas. E tinha umas coisas que lá a gente fazia, e depois que a gente veio para a Casa Espírita, a gente também continua fazendo. Mas o princípio de tudo foi lá. Por exemplo, o coral, a gente tinha o coral, nós tínhamos teatro, a gente fazia muito teatro também. E os padres tinham lá, por uma... nós tínhamos a aula de canto, né? E também de música, né? Aprender a tocar piano, né? Só que eu não consegui desenvolver muito bem isso, muito embora eu tivesse até me armado aqui com um piano, comprei um piano, eu falei assim, agora eu vou estudar piano. Nem bem eu acabei de falar, disse, não, tira o piano, bota um computador aqui, porque você vai trabalhar no computador, não é no piano, não. Você está equivocado. É teclado, mas não é esse teclado que você está querendo, não, é outro teclado. Aí me impulsionaram para que eu pudesse realmente atender o teclado do computador. E está a missão lá, piando né? mesmo, né, titio? Hã? E está piando mesmo, né? Pois é. Agora eu falei, eu vou deixar isso para outra reencarnação, se me for oportunizado, né? Não sei também. Vai ver que ainda não é, né? Mas sempre fui muito amante da música, sempre gostei muito. Eu escolhi uma música hoje. Qual? A melhor oração, não é, Chacu? Isso, a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas olhar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Amigo Jesus, mestre querido, nós queremos te agradecer esses instantes em que, mais uma vez, estivemos envolvidos no estudo de teus ensinamentos. As lições de hoje possam ter sido apreendidas por cada um de nós e te rogamos, mestre amado, que tu possas nos encorajar para colocá-las em prática no nosso dia a dia. Abençoe os nossos corações, os nossos lares, a nossa casa espírita cristã, e nos ofereça sempre oportunidades iguais a essa. Sê em nossos corações, quando te rogamos nesse instante, pela humanidade inteira. Que o teu amor possa se espargir sobre toda a nossa amada terra. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Teixeira, tudo bem?